Queridos irmãos e irmãs no Salvador Jesus, como nós ouvimos na semana passada, assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para lá sem produzir o que Deus quer, que são os frutos da terra para ter semente e pão para todos, assim também Deus diz que a palavra dele, ela não volta vazia, ela produz em quem ouve aquilo que Deus quer. Que assim seja também neste momento que queremos refletir, especialmente no Evangelho desse domingo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, talvez alguns de vocês já viram Facebook, outras redes da internet, tem um negócio que o pessoal coloca assim, coloca fita cassete, disco de vinil, pendrive, né? Aqueles computadores 286, 386, etc. E fala assim, se você já viveu tudo isso, você já tem mais de 50 anos. Né? E essas coisas eram coisas que a gente hoje considera ultrapassadas e muito lentas. A gente vive na época da rapidez. Para nós hoje, tudo tem que acontecer assim rapidamente. Hoje, se a gente quer esquentar uma comida bem rapidinho, a gente põe no micro-ondas. No máximo na air fryer, mas no micro-ondas é mais rápido. Hoje, raramente a gente vai num banco para fazer um depósito de dinheiro, para pagar uma conta. Você abre o celular, vai lá no aplicativo do banco, tá pronto. Está feito. Você pode mandar até dinheiro para outros países só usando o teu celular. A gente compra produtos pela internet e a gente quer que já chegue amanhã. E se passa um pouquinho do prazo, a gente já fica preocupado. Quando o nosso computador ou tablet ou celular demora um pouquinho mais para funcionar, a gente já fica nervoso. Se a internet está lenta, a gente fica impaciente. Alguns de nós aqui usaram, né? Aquela internet por rádio. Ficava lá esperando aquilo, né, funcionar. Hoje, se demorar um pouquinho, a gente já fica impaciente. Então, talvez até sem perceber, a gente foi se acostumando a querer tudo imediatamente, né? Para ontem, a gente diz. A gente, né, começa a ser impaciente. E às vezes isso se reflete até em outras áreas da vida. Mas tem algo que nós já falamos um pouco na semana passada, na outra parábola de Jesus, uma área da vida em que continua ensinando para nós uma lição importante. É a agricultura. Por mais modernas que sejam as máquinas de hoje, as técnicas agrícolas, as sementes, o adubo, tem algo que a gente não consegue acelerar. Algumas coisas talvez um pouco, mas em geral não. É preciso esperar. Que é o seguinte, o agricultor planta hoje e ele sabe que ele não vai colher amanhã. E depende do que é, não vai colher em uma semana, nem em um mês. Nós já falamos aqui, né? Mais de uma vez, quem trabalha com café, o ciclo do café nunca para, né? Você está acabando de colher, mas já tem outro serviço. E você sabe que você vai colher só daqui quase um ano de novo. Então, é preciso esperar. Tem um tempo para semear, tem um tempo para a semente germinar, tem um tempo para aquilo crescer, tem que amadurecer, e só depois vem a colheita. Eu, um tempo atrás, perguntei para alguém, como é que é a goiaba? Produz o ano inteiro? Me falaram assim, não, geralmente 2 vezes por ano. Né? Algumas culturas produzem mais, mas tem que esperar.
E é sobre isso que Jesus então está falando também na parábola de hoje. Ele fala de um agricultor que plantou lá no seu campo uma boa semente, mas o inimigo veio de noite, semeou lá no meio uma outra semente chamada joio. Aqui não aparece muito, eu deveria ter colocado uma outra foto que eu tenho uma foto que eu coloquei lado a lado, o joio e o trigo. Eles são realmente muito parecidos. E aí, quando aqueles empregados viram, falaram para o patrão, para o dono do campo, uma coisa lógica. Patrão, vamos arrancar o joio. Só que o joio pequenininho é praticamente igual ao trigo. Então, o patrão disse não, vamos deixar eles crescerem juntos até a colheita. Porque se você arrancar o joio antes da hora, você pode arrancar o trigo junto. E mesmo que você consiga distinguir ali qual é a plantinha de joio e qual é a de trigo, o problema é o seguinte: se você puxar o joio, se a raiz embaixo estiver agarrada na raiz do trigo, o trigo vai vir junto. Então, tem que deixar até a colheita. E essa resposta de esperar até a colheita, ela revela isso que eu coloquei aqui. Esse é um dos pontos principais dessa parábola. Deus é paciente. A gente viu, na semana passada, a parábola do semeador, quando nós falamos que a grande missão que Deus dá para a gente nesse mundo é semear o Evangelho. E hoje, então, a gente vê uma outra verdade que Jesus acrescenta. Se o semear é uma missão que Deus dá para nós, como igreja, como corpo de Cristo, a colheita pertence só a Deus. Nós não fazemos a colheita. Vejam, nós anunciamos, Deus julga. Nós semeamos, Deus colhe. Nós não temos nenhuma autoridade para decidir quem que vai ser salvo, quem vai ser condenado. Essa tarefa pertence ao Senhor Deus. E aí a gente pode perguntar assim: por que Deus então não acaba logo com o mal que existe no mundo? Por que tem tantas pessoas que rejeitam a boa semente que é o Evangelho? Por quê? O joio continua crescendo junto com o trigo. E vamos entender bem isso. Quando ele fala do joio crescendo no meio do trigo, ele está falando da gente também. Ele está falando que no meio da igreja também tem joio. Também tem pessoas que fingem ser trigo, mas não são. Estão na igreja talvez por costume, tradição, ou até estão ali só para ver o que está errado, criticar e causar divisão. Por que Deus deixa o joio continuar crescendo no meio do trigo? Então a paciência de Deus é a resposta. A paciência de Deus é a resposta. O apóstolo Pedro diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E são palavras consoladoras para nós, meus irmãos. Onde nós vemos demora, Deus vê oportunidades. Onde nós vemos um pecador, Deus vê alguém que ainda pode ser alcançado pelo Evangelho. Nós pensamos, esse não muda mais. Deus pensa, vou continuar oferecendo para ele a minha graça. Pense num exemplo muito claro, da Escritura, o apóstolo Paulo. Quem conhecia o apóstolo Paulo naquele tempo, nunca ia imaginar que aquele homem que perseguia a igreja, que prendia cristãos, para que eles fossem até mortos, quem pensaria que esse homem se tornaria o maior
apóstolo missionário da igreja. Humanamente falando, o apóstolo Paulo era um caso perdido. Mas Deus foi paciente e Jesus o encontrou no caminho de Damasco, onde ele estava indo prender mais cristãos. E Jesus transformou totalmente a vida dele. E isso então nos ajuda a gente a pensar em não julgar as pessoas. A gente, como já dei outros exemplos, a gente muitas vezes pensa, esse não tem mais jeito, para esse não adianta eu falar de Jesus, esse aí nunca vai mudar, não vou orar mais para aquela pessoa que não adianta mesmo. Só que nós não conhecemos o coração de ninguém. Somente Deus conhece. E nós não temos poder para mudar ninguém. Somente Deus tem. Por isso a gente continua semeando. Porque a palavra de Deus tem poder. Nunca volta vazia. Ontem, a gente teve um encontro que a gente sempre faz antes do batismo, com a família, com os padrinhos, E uma coisa que eu sempre falo, e tem a ver com isso, com o poder de Deus. O que vocês viram hoje aqui? O pastor derramando um pouquinho de água na cabeça da Ayla, dizendo as palavras do batismo, e só. Não teve nenhum raio, a Ayla não começou a falar em línguas, não teve nada extraordinário. Mas nós cremos, porque a Bíblia diz que ali Deus agiu no lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. A água e o Espírito, que diz Jesus lá em João 3, fizeram esta criança receber a fé em Jesus, o perdão, e entrar na família de Deus. Mais uma vez, mesmo sem a gente ver nada de especial, a palavra de Deus não voltou vazia. Agora, essa parábola também, meus irmãos, fala da gente. Porque se Deus é paciente com o mundo todo, Ele também é paciente com a gente. Pensem na sua vida. Quantas vezes a gente prometeu ser fiel a Deus todos os dias e a gente falha? Quantas vezes talvez a gente pensou, não vou nunca mais faltar ao culto, e de repente a gente falha? Às vezes sem querer, às vezes por querer. Quantas vezes a gente perdeu uma oportunidade de testemunhar de Jesus? Quantas vezes talvez o orgulho, aquilo que nós ouvimos na semana passada, as preocupações do mundo, a preguiça espiritual, enfraqueceram a nossa fé e a nossa vida cristã. Mas olha só, Deus continua nos procurando. Deus continua chamando a gente ao arrependimento. Deus continua oferecendo a palavra para alimentar a nossa fé. Deus continua querendo nos fortalecer no batismo que a gente recebeu, na ceia que a gente recebe. Deus continua perdoando os nossos pecados. Então, que coisa maravilhosa, meus irmãos, a gente saber que Deus nunca desiste da gente. Agora, olha só. A paciência de Deus não significa aprovação ao pecado. Ele tem paciência, mas ele não diz assim, tá bom, pode pecar, depois eu dou um jeitinho, eu perdoo. Ele diz, vai e não peque mais. Quer dizer, a paciência de Deus não significa que ele concorda com o nosso pecado, mas a paciência de Deus significa mais uma oportunidade para arrependimento e perdão. Enquanto há tempo, Deus continua chamando pessoas para o seu reino. Por isso que Jesus diz que tem que deixar o joio e o trigo crescerem juntos. Vejam, Deus não tira a gente do mundo, Deus não manda a gente viver isolado, fazer uma cidade só de cristãos, Deus não fala para a gente
se afastar simplesmente de quem não crê. E nem tem como fazer isso. Hoje, quando eu comentei lá do Salmo, que fala assim, eu sou companheiro daqueles que temem a Deus, ali Deus não está dizendo que eu vou andar só com quem crê em Jesus. Não. Mas diz que essa vai ser a minha preferência. E o lugar onde a gente mais está com os irmãos é justamente aqui na casa de Deus. Mas Deus está dizendo o quê? Ele quer que a gente continue semeando o Evangelho. Então Ele envia você e eu aonde? Na sua família. No seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Nos lugares onde a gente vive todos os dias. Onde é que você, ou quando você acende uma lâmpada? Onde está claro? Não. Eu e você acendemos uma lâmpada onde está escuro. Então, na escuridão do mundo, nós vamos ser a lâmpada de Cristo. Em todos esses ambientes que eu falei, onde a gente vive no dia a dia. Tá? Então, a gente continua ali semeando o Evangelho. Agora, aqui uma coisa importante também, a gente faz isso não com arrogância. Tipo assim, eu olho para o Khalid assim e falo, Khalid, você tem que ser igual eu, viu? Eu sou muito melhor que você. Não. Mas eu posso falar assim, Emanuel, seja como eu. Como assim? Busque o perdão que só Jesus pode dar, porque eu preciso desse perdão, você também precisa. Então é sem orgulho, sem arrogância. A gente não condena as pessoas. A gente reflete o amor e a paciência de Deus para elas, o amor que Deus tem com a gente. Vejam, isso não quer dizer que a gente não fala do pecado. Isso não quer dizer que a gente fecha a Bíblia. Não, a gente anuncia para as pessoas o que é certo e errado, como Deus anuncia para a gente. Olha, isso é pecado, isso está errado. Isso é a lei de Deus, que Deus anuncia para nós, a gente anuncia para as pessoas. Então não é passar a mão na cabeça do pecado, não. Mas quem vai julgar daí não é a gente anuncia o que é certo e errado. Quem vai julgar é Deus. Porque é assim que Jesus fez com a gente, A Bíblia diz muitas vezes que quando a gente ainda era pecador, morto no pecado, Jesus veio a nós. Lá na cruz, Ele não foi fazer um espetáculo, Ele foi lá carregar os nossos pecados, pagar pelos nossos pecados. E Ele ressuscitou para quê? Só para voltar para o céu? Não. Ele diz, assim como eu vou ressuscitar, vocês vão ressuscitar. Ele ressuscitou para ser aquele que nos dá o perdão e a vida eterna. Então, o que alcançou a gente? O que alcançou hoje a Ayla? A paciência de Deus. Agora essa mesma paciência de Deus quer continuar alcançando mais e mais pessoas através de nós. Então, meus irmãos e irmãs, nós não sabemos quando vai ser a grande colheita, chamada também de juízo final. Essa grande colheita pertence ao Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, está muito claro qual é a nossa missão. Continue semeando, continue amando, continue anunciando Jesus. É fácil? Não é. Tem pessoas que a nossa vontade não é ter paciência, é pegar pelo pescoço e dar uma sacudida e falar assim, acorda meu filho, Mas Deus quer que a gente continue tendo paciência como Ele tem paciência com a gente todos os dias. E aí quando Jesus então voltar, os anjos vão fazer a colheita. E aí não vai ter mais joio e nem pecado. O joio, infelizmente, é triste, mas a Bíblia diz que o joio será jogado no inferno, que quer dizer viver toda a eternidade longe de Deus. Por quê? Porque eles quiseram viver toda a vida aqui nesse mundo longe de Deus. Como é que depois vão querer viver com Deus? É uma consequência. Quem que vai ser recolhido para os celeiros eternos de Deus? Qual vai ser
quem que vai ser recolhido? O trigo, seja aqueles que ficarem na fé até o fim, porque estão envolvidos no amor e na paciência de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, que até esse dia o Senhor conserve a gente na fé, faça a gente ser perseverantes na missão, mesmo sabendo que o joio está no meio do povo de Deus, está no mundo. Que até esse dia Deus enche o nosso coração com uma grande paciência, a paciência salvadora que Deus tem com a gente, e que Ele planta e Ele faz crescer no nosso coração. Tudo isso, meus irmãos, porque não há dúvida nenhuma de que Deus é paciente. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque Tu és paciente conosco, não nos trata conforme merecemos por causa dos nossos pecados. Obrigado porque em Cristo nos ofereces continuamente perdão, nova vida e esperança. Conserva-nos firmes na fé. Enche-nos do Teu amor para que também sejamos pacientes com as pessoas ao nosso redor e nunca deixemos de anunciar o Evangelho. Usa as nossas palavras, nosso comportamento e nossa vida para levar outros ao arrependimento e à salvação. E guarda-nos até o dia em que nos reunirás em Teu reino eterno. Em nome de Jesus. Amém.